Boa noite, irmãos. Boa noite. Todo mundo bem? Sim. Agora, depois que o pastor já bateu bastante, amaciou a carne, agora eu posso falar a vocês. Apocalipse 13. Vocês responderam até mais mansos. Apocalipse 13. Um texto tanto conhecido de nós, ou pelo menos uma passagem dele, um pouco difícil, porque há muitas interpretações erradas sobre o texto, há muita divagação, há muita especulação sobre o texto, e essas coisas ficaram enraizadas em nossas mentes ao longo de muito tempo. O pastor já colocou aqui sobre deixá-los para trás, né? Quem viu deixá-los para trás, ficou para trás, né? Ficou para trás. É difícil de tirar da nossa mente, as cenas do filme, né? Porque parece que aquilo era real, aquilo é a Bíblia, mas no fundo não tem nada a ver. Então nós vamos ler o texto e meditar um pouco na palavra de Deus, Apocalipse 13. Na verdade, é Apocalipse 12. Algumas Bíblias não têm o versículo 18. Então lá no 17. Para a gente... Apocalipse 12, 17, até o 13, 18. A palavra de Deus diz assim: o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Ele foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto, morto a espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres, como o cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que lhe fizessem uma imagem, em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca.
que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Vamos orar outra vez ao Senhor? Senhor Deus Pai poderoso, Espírito Santo, essa é a tua palavra. E eu nada posso fazer se o Senhor não agir nos nossos corações, se o Senhor não aplicar individualmente a cada um de nós, no nosso coração, a tua palavra. Abra o nosso entendimento, Senhor, abra os nossos ouvidos para ouvir. Assim como o Senhor convida o povo de Israel a ouvir, ao chamar, a ouvir a tua voz, nós te pedimos, nos faça ouvir a sua voz e viver segundo essa verdade. No nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Esse é um texto com muitas coisas interessantes. E até o final desse sermão, saberemos o que significa a marca da besta. Só que na semana passada, estávamos diante de Apocalipse 12, onde Anderson trouxe a história de toda a criação. A história do povo de Deus, a história de Deus, a história do dragão. E como nós estamos vendo em Apocalipse, Apocalipse é um ciclo que João escreve e ele se repete. João vai contar 7 vezes a mesma história. Só que agora João está dando a história do ponto de vista do dragão. Então, se ele contou de Jesus falando às igrejas, se ele vai contar da destruição do mundo, a partir primeiro de como o mundo recebe a destruição, de como a igreja vê a destruição, como Deus protege a igreja. Depois ele mostra como o mundo sofre a destruição. Agora ele mostra de como o dragão trabalha nesse tempo. Então vimos na semana passada como ele luta, guerreia, mas perde. Como Anderson diz aqui, as senhorias do coque tinham razão. Satanás se levanta para cair. Ele perde, e perde, e perde. Só que, mesmo no perder, ele fere o descendente da mulher. Ou ele leva 1/3 dos anjos. Ou ele levará uma grande quantidade de pessoas nesse mundo ao inferno. Porque mesmo perdendo, ele ainda leva alguns. Mas ele perde. Porque o povo de Deus vence. Então, diante dessa perseguição do dragão, vimos ele, quando termina o capítulo 12, como a gente leu aqui, a Bíblia diz que ele se irou contra a mulher. Por quê? Porque outra vez ele pelejou contra a mulher e a mulher foi protegida. Então ele fica irado e se colocou em pé na areia do mar. Então João continua a descrição. Então ele diz que viu. Eu vi uma besta que saía do mar. Mas então, se na semana passada estávamos diante da pergunta da situação de que Apocalipse 12 fala da sua história, da história do povo de Deus. Essa semana, Apocalipse 13, nós vamos tratar sobre de que lado você está nessa história. Porque, como o Anderson disse aqui hoje, não há meio termo. Ninguém ficará no muro. Ou você está do lado de lá, ou você está do lado de cá. E se eu te perguntar agora, de que lado você está, eu tenho certeza que você dirá, eu sou do lado do povo de Deus. Eu sou do lado do povo santo, salvo. Mas quando terminarmos esse sermão, essa pergunta precisa ser respondida outra vez. Não a partir daquilo que eu acredito, mas a partir daquilo que a palavra de Deus diz, de que lado você está. Eu convido você, meu irmão, a olhar para o espelho da palavra de Deus, olhar o seu coração e responder com sinceridade de que lado você está. A quem você pertence? Qual marca você tem? Você tem a marca do Shema na testa e na mão. Ou você tem a marca da besta na testa e na mão. Porque uma coisa que está claro nesse texto é que padrão de pensamento forma comportamento. Como eu penso é a maneira que eu ajo. A maneira como eu guardo tudo que eu vejo e aprendo é a maneira como eu me comporto. E o contrário também é real. A maneira como eu me comporto revela como eu penso. Então, o padrão de comportamento padrão de pensamento revela comportamento. E esse sermão de hoje estamos divididos em 3 pontos. No primeiro momento, veremos a besta que emerge do mar. No segundo momento, veremos a besta
que emerge da terra. E no final, veremos a glória da igreja de Deus. Só que, como antes trabalho em alguns textos, esse texto também é um quiasmo. No capítulo 13, ele não está dividido assim, porque no primeiro momento vemos a besta que emerge do mar. E no final, como um sanduíche, como antes sempre diz, 2 pão e uma carne. Então, no primeiro momento, a besta que emerge do mar. No meio é a igreja e a outra banda do pão é a besta que emerge da terra. Mas vamos considerar as bestas primeiro, para que possamos olhar com clareza como Deus trata o seu povo. E como a igreja manifestará a sua glória dentro da história do dragão. Como a igreja brilhará a luz de Deus, a luz de Cristo, na história que João está narrando do dragão. E meus irmãos, na hora de culto, na página 3, o primeiro ponto do nosso sermão, que o título dele é a ira do dragão, a glória da igreja e a soberania de Deus. Então, no primeiro momento, vamos observar a ira do dragão e a falsa trindade satânica. Porque, meus irmãos, Satanás ele só sabe imitar. Ele não pode criar, ele não tem como criar, só há um Deus que cria. Então, a sua história, ele copia. E é interessante que o que está acontecendo aqui não é uma imitação. Porque Satanás não pode imitar a Deus. Ele não pode reproduzir as mesmas obras de Deus. Mas o que há é o que aconteceu alguns anos atrás de um filme muito famoso, que era o Pânico. Todo mundo lembra do Pânico. Se não assistiu, lembra daquela máscara da morte com a faca na mão. E o filme, quando saiu, foi um sucesso, e muita gente viu. E anos depois, fizeram uma paródia daquele filme, que se chama Todo Mundo Odeia o Pânico. E é um filme louco, completamente louco, sem pé na cabeça, porque é só uma paródia, é algo ridículo. E o que Satanás está fazendo aqui é uma paródia. Ele está parodiando, ele está tentando reproduzir aquilo que o Senhor tem feito em toda a história. Então, nesse primeiro momento, quando João descreve em Apocalipse 12, 17, ele se colocou em pé, na areia do mar, e convocou o seu primeiro aliado, porque ele tem 2 aliados nessa missão. E seu primeiro aliado é a besta que saiu do mar. Então vamos ao texto, novamente, para que a gente veja a descrição de João. Viu uma besta que saía do mar, com 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, mas tinha pés como os de urso, e boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono, e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido o ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? O pano de fundo de João, quando João está escrevendo Apocalipse 13, o que ele tem em mente é Daniel, capítulo 7. Daniel tem uma visão no capítulo 7 do seu livro. Ele vê emergir do mar 4 animais. O primeiro é um leão, um leopardo, um urso e um outro animal que ele não consegue descrever, mas ele diz que é algo terrível, é algo assolador. Só que Daniel também dá a interpretação desse sonho. Ele diz que esse sonho, ou essa visão, são os reis que se levantariam nos tempos futuros. Logo, o primeiro rei é Nabucodonosor, até Roma, que é esse rei terrível, forte, poderoso. Então, o que João está descrevendo é que não são 4 animais que ele está vendo agora, mas um único animal. Só que esse único animal é a soma dos 4 que Daniel viu em Daniel capítulo 7. E, meu irmão, o que João está nos dizendo é que se Daniel viu 4 reinos que viriam na terra e subjugariam o povo de Deus, o João está dizendo um único animal, mas do mesmo princípio, parte do mesmo princípio. É uma coisa só. Mas agora, somado, todos juntos, num só homem, numa só pessoa. E, meus irmãos, uma coisa que a gente precisa dar atenção a esse texto é porque toda vez que a gente pensa nesses acontecimentos de Apocalipse,
a nossa mente joga isso lá para 2070. Quando em 2070 o anticristo aparecer, ou quando esse homem, que será um homem, haverá um homem, João vai dizer que é o filho da iniquidade, Paulo vai dizer também, o filho da iniquidade, um único homem, porque o dragão está parodiando a história de Deus, e ele se coloca na beira do mar como o Deus Pai, aquele que tem autoridade. Então ele faz emergir do mar o seu filho, o anticristo. Assim como Deus encarnou, assim como Deus se tornou carne, Satanás encarnará em um homem. E veremos esse homem, o anticristo. Mas não se engane, porque João diz que muitos anticristos já saíram pelo mundo. Mas Daniel também está nos dizendo, porque o espírito do anticristo já está atrás do povo de Deus desde o princípio. Ou o que conduziu Caim a matar Abel? Não é essa a história que vimos na semana passada? O dragão tentando destruir o povo de Deus? E não é essa a história que estamos aqui diante dela agora? O dragão levantando uma besta que vai querendo destruir o povo de Deus? Então, meus irmãos, não podemos esquecer que é óbvio que haverá um homem, o anticristo escatológico, o último dos anticristos. Mas o espírito do anticristo já está no nosso meio. Então, na página 3 da aula de culto, vamos ler no segundo parágrafo. A besta que emerge do mar representa o anticristo escatológico, a verdadeira personificação do mal. Assim como Deus encarnou, o dragão tenta imitar, encarnando em um homem, com total poder político, militar e econômico mundial. Então, qual é o propósito do dragão? Ao convocar o seu primeiro aliado. O anticristo tem autoridade no poder político, econômico e militar. O dragão usa essa criatura para ter controle. E se você olhar para trás na história, veremos inúmeras vezes anticristos tendo um controle militar, econômico e político mundial. Não foi assim com Roma? Quando a igreja dos apóstolos estão em total ascensão, indo para as nações. Então, quem que se levanta para se unir à igreja? O Estado. A política se une à igreja, casa com a igreja. E agora o povo de Deus cai em idolatria. Porque essa é a arma do dragão em toda a história. Imoralidade sexual, idolatria. Imoralidade sexual, idolatria. Porque não há outro meio de levar o povo de Deus à queda que não seja por essas coisas. É assim que ele tem feito ao longo da história. Imoralidade, idolatria. Imoralidade, idolatria. O dragão usa essa criatura para ter o controle do sistema político, militar e econômico do mundo. Um sistema que ele usa para perseguir e destruir, com idolatria e imoralidade, o povo de Deus. Uma coisa precisa ficar clara, meu irmão, nesse sermão. Essa besta fala dos reinos mundiais ao longo da história ou de um homem escatológico no final dos tempos. Essa é uma grande questão de Apocalipse 13. Porque uma parte da teologia diz isso é de um último homem. Haverá um homem que terá o governo. E quando esse governo vier, ele será o anticristo, ele vai dominar tudo e vai marcar as pessoas. E um outro lado diz, não, está falando do passado. E eu te pergunto, Apocalipse 13 está tratando do passado ou de um homem futuro? Está falando dos dois, meus irmãos. Dos dois. Há anticristos no mundo, desde os tempos antigos. Mas haverá um homem escatológico que perseguirá com mão de ferro o povo de Deus. E diante dessa besta que emerge do mar, o dragão começa a fazer o seu espetáculo público. Ele começa o teatro da falsa ressurreição pública. Porque ele diz que, João vai dizer que uma cabeça que havia sido ferida ressurgiu, ou reviveu. Mas o que Satanás faz ao longo da história é enganar. É engano, engano e engano. E ele começa, como o anticristo, imitando Jesus, ele começa a falsificar ou a fingir uma falsa ressurreição. Porque nós sabemos, aquele que morreu
e ao terceiro dia ressuscitou. Nós o conhecemos. E só há um que tem poder de dar a vida, de tomá-la de volta. Mas a besta usa do seu teatro ou da falsa ressurreição para parecer ressurreição. João está vendo e descrevendo de fato como Satanás é. Porque a descrição da besta, o que é essa besta? A besta é algo terrível, meus irmãos. João está dizendo, é o Leviatã, é um animal terrível. É uma descrição assustadora. Porque a gente tem conversado no Conselho Ministerial, porque João usa. O animal, ele tem 10 chifres, 7 cabeças. Parece um leopardo, tem os pés como de urso e a boca é do leão. Quando a gente junta todas essas imagens, só pode ser algo terrível. Só que João está descrevendo Satanás como ele de fato é. Terrível. Mas não como ele se mostra. Porque quem de vocês seguiria um animal como esse? De olhar para ele e dizer como é belo. Não, meus irmãos. João está descrevendo como ele é. Mas no versículo 4, estamos diante do relato de como o povo vê. Porque diz, adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta. E também adoraram a besta dizendo, quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? O povo está maravilhado. O mundo está maravilhado. E não é assim? Não é assim quando, em Atos 12, quando matam Tiago, o rei Herodes diz, eu sou como Deus. O povo está admirado, feliz com Herodes, porque Herodes está destruindo o povo de Deus. Então ele é morto. Deus manifesta sua ira na vida daquele homem. Mas o povo está maravilhado. E o que João está dizendo é que o povo repete. Hitler estava só? Hitler estava só em sua obra demoníaca? Óbvio que não. O povo estava maravilhado. Quem é como Hitler? Quem pode guerrear contra ele? Essa não é a história, meus irmãos, que vemos do povo de Deus? Perseguição. Quem é como Nabucodonosor? Quem é? Quem pode guerrear contra ele? Quem pode pelejar contra ele? Mas o Senhor tem subjugado todos os reinos deste mundo debaixo dos seus pés. O Senhor tem mostrado a sua glória diante do mundo, pelos séculos eternos. Só que a primeira besta, meu irmão, trabalha através do engano. Engano político. E a pergunta, meus irmãos, que eu fiz no começo, eu queria que você fizesse outra vez no seu coração. De que lado você está? Porque nós não estamos sendo constantemente, o nosso coração tem sido inflamado pelas redes sociais e pela mídia, para que esperemos do governo o Messias político. Será que nós não estamos esperando pelo Pai dos pobres? Nós estamos colocando todo o nosso coração naquele presidente que ama os pobres. Ou nós não estamos juntos dizendo mito, mito, mito. Ou o que está acontecendo em São Paulo? Uma prefeitura que envolve todo o país. Todo o país está de olho numa só prefeitura, porque estamos esperando o Messias. O nosso coração anseia pelo Messias, mas a pergunta é, qual Messias você está esperando? De que lado, meus irmãos, você está? Será que a rede social já dominou você a tal ponto de que você esqueceu quem é o verdadeiro Cristo? Quem é o verdadeiro Messias? Ou você já foi marcado pela besta? E você, no seu coração, disse, se o presidente tal ganhar essa eleição, pereceremos. A igreja irá acabar. Ou se o presidente tal vencer, eu serei feliz. Porque toda a minha alegria e a minha felicidade depende de um homem. De que lado você está? Porque e não é só no Brasil que isso está acontecendo. É no mundo.
O mundo aguarda um Messias. Mas e a igreja? Qual Messias a igreja continua esperando? E a palavra que mais nos engana sobre esperança ou esperar é porque há muitas maneiras de esperar, meu irmão. Eu posso esperar na fila do banco e ficar muito estressado, porque é chato. Esperar e esperar, porque o Messias não volta, porque Jesus não volta. Demora. O mundo está acabando com tudo e ele demora. Ou há outra maneira de esperar. Como um pai que há 10 anos não vê a sua filha, que foi estudar fora, e ele está no aeroporto esperando ela chegar. Ou como uma mãe que está esperando. Cada minuto é uma eternidade, mas não porque é cansativo, mas porque eu estou ansioso. Eu quero vê-la outra vez, eu quero tocá-la, eu quero estar com ela. Então, como estamos esperando? Ansiosos? A ponto de que qualquer político roube o nosso coração? A ponto de que qualquer artista roube o lugar de Deus no nosso coração? Ou estamos agarrados a filosofias políticas? Será que Marx tem razão? Será que a melhor maneira de viver como sociedade é como Marx escreveu? Não é não, meus irmãos. Ou será que o liberalismo tem razão? Nós somos de direita. A igreja não é de direita, não, meus irmãos. Nós pertencemos a um outro reino, a um outro lugar. O Anderson leu aqui algo maravilhoso. São estrangeiros em qualquer pátria. Nós somos assim. Não estamos agarrados a nenhuma filosofia política. O Evangelho não é uma filosofia. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não a filosofia, meus irmãos. E o dragão usa essas filosofias para enganar. Para enganar o povo de Deus. Que se fosse possível, até os eleitos iriam. Então, cabe a nós estar atentos a essa falsa trindade que está manifesta nesse texto. Eu vou te perguntar de novo, eu vou perguntar isso algumas vezes nesse sermão. De que lado você está? A quem você pertence? Porque no verso 5, João continua a descrição. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Ele foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, e os que habitavam nos céus. E foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Quem? A saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Capaz de matar a de puta. Finalzinho, a autoridade concedida à besta. Esse termo no original significa literalmente, qual termo? Arrogantes e blasfemas, insulto ou maldição ao nome de Deus, indicam a pretensão da besta de se autonomear Deus e exigir que as nações a adorem no lugar de Deus. A besta terá autoridade para fazer insultos a Deus e ao seu povo por um período determinado. Deus e o seu povo serão completamente hostilizados, desprezados, ridicularizados. E como os habitantes da terra não virão esses insultos? Com total adoração. Devoção, pois pertence à besta. Mas a afirmação mais significativa sobre eles não é que eles seguem a besta e a adoram, mas que seus nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, desde a fundação do mundo. Então, meus irmãos, a besta recebeu autoridade
por um tempo determinado. E a gente tem falado desse tempo aqui, que nesse momento João vai dizer 42 meses. E a gente tem tentado exemplificar, para que fique claro o que significa esses tempos. Porque uma parte da teologia diz que são 7 anos literais. E o antes já disse aqui várias vezes, não são 7 anos literais. Mas o que está acontecendo? Para a gente tentar exemplificar de novo. João está escrevendo os últimos dias como uma série do Netflix. E essa série é dividida em 2 temporadas. A primeira temporada, de 42 meses, tem muitos episódios. Tem 50 episódios. É longa, grande. Mas a segunda temporada dessa série tem 5 episódios. Curtinho. Você vai assistir assim. Então, não são 7 anos literais. Não haverá 3 anos e meio e depois 3 anos e meio. O que há é um tempo longo, que já tem 2000 anos, pode ir mais, e depois um tempo curto. E por que é curto a segunda temporada? Porque o diretor da série disse, eu vou diminuir, porque senão os atores não aguentarão até o fim. São muitos episódios de corrida, sofrimento. Então eu vou reduzir. Deus abreviou a segunda série, o segundo tempo, para que os eleitos não pereçam. Então, tá claro, primeira temporada, longa, muitos episódios. Segunda temporada, curtinha. A gente vê rápido, sofre rápido. Então, durante 42 meses, a primeira temporada longa, a besta recebeu autoridade para blasfemar, insultar, maldizer, confrontar Deus, os seus santos e a igreja. Quando eu digo os seus santos, é o tabernáculo de Deus, aqueles que já ascenderam, que estão com Cristo na glória. Então, a besta recebeu a autoridade. E é por isso que vemos. É por isso que vemos perseguição. E algumas pessoas dizem, no mundo, nos países onde há perseguição, onde está o seu Deus? Por que ele não te protege? Por quê? Porque Deus nos protege, como vimos algumas semanas atrás, em parte. Espiritualmente, a besta não tem poder para nos marcar ou nos destruir. Mas ele tocará no nosso corpo. Não foi assim com Jó. Deus disse, até aqui você pode. Daqui para lá não pode mais. Até aqui você toca em Jó. Daqui para lá você não pode. E não foi assim que ele fez? Tocou em Jó? Em parte. Não no todo. Então o Senhor deu essa autoridade. O Senhor deu a autoridade à besta para que ela haja contra o povo de Deus. E no segundo momento, meus irmãos, como eu disse, desse quiasmo de Apocalipse 13. Se no primeiro momento vemos a besta, a igreja e a besta, nós vamos pular lá para o segundo pão, ou a segunda parte do pão, que é a besta que saiu da terra. Apocalipse 13, 11. Porque se o dragão se coloca como Deus Pai na areia do mar e chama o seu primeiro aliado, que é o anticristo, o homem que tem o poder político, militar e econômico, tem ao longo das eras e terá um último que batalhará, pelejará contra o povo de Deus e os vencerá, em parte. Destruirá o corpo, mas não pode tocar no espírito. Agora ele convoca o seu segundo aliado. A besta que emerge da terra. Está claro, meus irmãos, quem é a primeira besta? O anticristo, que já está no mundo, desde o princípio. Muitos anticristos saíram no meio contra o povo de Deus, disse João. Mas haverá um último, um homem, que encarnará e pelejará contra o povo de Deus. Agora, João viu uma segunda besta. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Eu queria parar aqui. Porque João, se no primeiro momento desse teatro, dessa paródia do dragão, imitando ou tentando imitar a Deus, nesse segundo ato, é algo ainda mais gritante e algo mais perigoso, porque agora há mais engano. Porque o que João descreve é um ser, uma besta, que parece com um cordeiro. Parece. E esse é o falso profeta. Ele parece com um cordeiro. E como que ele parece com um cordeiro? Em quê? Em quais aspectos, João, ele parece com um cordeiro?
Ele diz, parece que cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela. E fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foram permitidos fazer e realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que lhe fizessem uma imagem em honra à besta, que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhes dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que recusassem adorar a imagem. Também obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Pois é o número do homem. Seu número é 666. Então, meus irmãos, duas coisas há interessantes nessa segunda parte desse sermão. João viu uma besta no primeiro momento. Depois ele vê uma besta no segundo momento. E depois ele vê que a primeira besta, ela tem poder sobre toda a tribo, língua, povo, nação. A segunda besta tem poder sobre pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos. O que João está dizendo é que, sem distinção, tanto a primeira besta como a segunda besta terá o domínio do mundo, o domínio do povo. Só que, como a primeira besta, a segunda besta já está no nosso meio. Haverá um homem, carne e osso, que será o último falso profeta. Mas o espírito do anticristo já está entre nós. E sabe o que é chocante nesse texto? É que João podia dizer que ele parece com Elias, já que ele faz descer fogo do céu. Que ele parece com Moisés, ou que ele parece com Eliseu, que faz reviver. Mas ele diz, parece com o cordeiro. O falso profeta, ele parece que é de Deus. Ele faz sinais. Você está falando isso porque você não vê como ele ora, como há poder na oração dele. Você está dizendo isso porque você não sabe como ele é amoroso, como ele é bondoso. Mas o que João está dizendo é, ele parece, mas como ele fala? O que sai da boca dele? O que parece? Parece com o Evangelho? Quando ele prega, é Cristo crucificado? E somente Cristo crucificado? Ou é Cristo e mais alguma coisa? Ou é Cristo e o dízimo? Porque senão você vai perecer. É Cristo ou a honra a mim mesmo? Porque parece, quando ora, fogo desce do céu. Quantas vezes, meus irmãos, estivemos diante de homens que quando ora, que quando fala, parece o Cordeiro, parece o Evangelho. Parece. Mas é a voz do dragão que está por trás dele. Quem você ouve na internet? Quem? O que parece ou o que é? O que parece com o Cordeiro, que nos engana. Porque muitos parecem, meus irmãos. Mas é difícil lidar com o Evangelho. É difícil lidar com o Evangelho. Porque a gente, quando vai preparar o sermão, ele bate primeiro em nós. Ele mostra primeiro a nós onde está o meu coração. E essa era a pergunta que, à medida que eu ia estudando e lendo, era de que lado eu estou? A quem eu pertenço? Para onde meu coração está inclinado? Para onde o seu coração está inclinado? É difícil pregar o Evangelho. É difícil se conformar ao Evangelho. Mas nós não queremos parecer, meus irmãos. Não queremos parecer com o Cordeiro. Nós precisamos imitá-lo.
seguir o Cordeiro de Deus, imitá-lo na sua forma de vida. Porque parecer só não basta. E essa é a marca do falso profeta, ele parece. O cavalo de Troia parecia um presente belo. Parecia. Mas por dentro era destruição, morte. Parece. E não há meio termo. Os pastores e os presbíteros estão do lado do Cordeiro, ou eles estão contra o Cordeiro. Ou a igreja está ao lado do Cordeiro, ou ela está contra o Cordeiro. Não há muro diante de Deus. Não há muros que podemos nos esconder. Ou estamos do lado do Cordeiro, ou estamos do outro lado. Quem são as pessoas que você segue na rede social? O que ela fala? Como cordeiro? Ou como dragão? O que ela ensina? Ontem eu estava vendo um podcast, 3 caras conversando e eles diziam assim, estava falando de briga, eram lutadores, um era lutador na verdade, eles estavam falando de briga e um disse assim, cara, você precisa ser homem, você precisa defender sua família, essa parte é a verdade. Ele disse assim, mas o convidado disse, eu não aceito a ideia de um cara me dar um murro na cara e eu aceitar. Ele pode me matar, mas ele pode ser 10 caras, mas eu vou lutar, eu vou brigar com ele, porque eu não aceito. E por um momento, eu olhando aquele negócio, pensando, é isso mesmo, irmão. Isso aí, porrada. Mas não foi isso que o Cristo disse. Não foi isso que ele ensinou. Ele disse, se bater numa face, dê a outra face. E naquele momento a minha pergunta era, e aí, é o dragão ou é o cordeiro? Porque parece. Defender a família é bom, é certo, é óbvio. Mas Cristo não mandou que revidássemos, mas veremos sobre a igreja. No terceiro ponto, eu preciso correr, que a minha hora está passando. O segundo ponto, se no primeiro momento ele parece o cordeiro, mas fala como dragão, ele parece com o cordeiro em seus milagres. Parece. Ele faz fogo descer do céu. Mas ele quer glória para a primeira besta e não para o Deus eterno. Homens que fazem assim, oram e pessoas são curadas, impõem as mãos e pessoas são libertas. Existem. Mas a quem ele pertence? Ao cordeiro? Ao dragão? E como que a gente sabe disso? A quem ele rende glória quando essas coisas acontecem? A ele mesmo? Ao seu próprio ministério? Ou ao Deus que está nos céus? Porque o falso profeta não é como o Cristo, que cura e se esconde. Cristo faz muitos milagres e os discípulos de Jesus, eles querem mais. E Jesus se retira para orar. O falso profeta não. Eles fazem espetáculos públicos. Eles querem mostrar o quão poderoso eles são. O quão maravilhosa é a oração dele. Então, meu irmão, pague R$1.000 que eu oro por você. Porque a minha oração é forte. Não é isso que a gente vê por aí? Falso profeta. O espírito do anticristo. Ou venha para tal ministério, para tal igreja, que essa igreja é poderosa. Falso profeta. Nós estamos dizendo isso aqui semana após semana. Nós não estamos construindo Babel. Nós não estamos construindo uma igreja para nós mesmos, mas para a glória de Deus. Nós não estamos fazendo igreja, sendo igreja, para que a IBR seja grande. Nós não queremos, e isso é, Deus tem, a gente disse semana passada, Deus, nós não queremos uma igreja gigante, só por ser gigante. E aí Deus diz, manda mais gente, recebe mais gente. E na outra semana, mais gente. Eu falei, mas Deus, a gente quer, é muita gente, mais gente. Mas a gente não quer. Quando eu cheguei aqui, muito ferido,
Aí eu antes dizia, a igreja é gloriosa, meu irmão. Eu dizia, cala a boca. Dentro de mim. A igreja é gloriosa. Você não estava onde eu estava? Você não viu o que eu vi? E hoje estamos diante de um sermão onde eu vou dizer, a igreja é gloriosa. A IBR não busca glória para si, mas para Deus. E no terceiro momento desse falso profeta, ele marca um povo. Imitando também o Cristo. Como vimos aqui no início do culto, o Shema. Deus marca o seu povo. Na testa, na mão. Deus marcou um povo na saída do Egito, nos umbrais da porta. Deus marca o seu povo ao longo dos tempos. Deus marca e Deus marca e Deus te marcou. Eu sei que Deus te marcou mesmo. Você lembra lá aquele dia? Deus te marcou para sempre, te chamou. Você estava morto, assim como o apóstolo Paulo descreve, nos seus pecados e delitos. Mas você ouviu uma voz. Só que o falso profeta também está marcando um povo. Mas esse povo perecerá eternamente. Marca esse povo, mas não para a glória de Deus. E para a gente finalizar esse ponto do falso profeta, nós precisamos entender que padrão de pensamento forma comportamento. Aquilo que eu encho a minha mente é como eu vou viver. Se eu ouço que tem que dar porrada, dar porrada, dar porrada, dar porrada, e eu esqueço do que o Cristo diz, dá outra face, dá outra face, dá outra face. Logo eu estou saindo na porrada. Mas eu preciso encher a minha mente daquilo que o Cristo diz, porque a primeira besta, meus irmãos, tem influência no mundo político, econômico, militar. A segunda besta, no mundo religioso. E esse falso profeta, a gente não está falando só das outras religiões, ou somente das falsas igrejas que se levantam no mundo. Porque toda religião tem um falso cordeiro, um falso salvador. Talvez aquele Deus lá salva, ou aquele outro Deus salva. Então são falsos cordeiros. Parece que salva, mas não salva. A gente sabe que só um salva. E é um reino religioso e político sem distinção. Vai entrar rico e pobre, pequeno e grande, todo povo, tribo, língua, nação. Não haverá distinção. Como diz o Cláudio Duarte, a concorrência não faz distinção. E não faz, meus irmãos. Mas não é uma imitação do reino de Deus. É uma paródia. É uma ridicularização. Deus está ridicularizando o dragão. João está descrevendo como ele está sendo ridicularizado ao longo da história. Então ele só copia, copia, copia. Então agora veremos o grande texto. Qual que é a marca da besta? Moacir e Mateus que leram dirão qual que é a marca da besta. O que significa, meus irmãos, o 666? E outra vez, da última vez que eu preguei, em Apocalipse 5, há muitas especulações sobre Apocalipse 5. E perdemos o que de fato importa, que é a visão do Cordeiro, a glória do Evangelho. A canção que é entoada ao longo dos séculos. Nesse texto, meus irmãos, não é diferente. A gente gasta muito tempo pensando o que é o 666 e perde no texto aquilo que de fato importa. E é óbvio que a gente precisa pensar e descobrir, principalmente porque João usa um termo interessante. Ele diz, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Na página 5 da ordem de culto, no ponto 2, 4 aí, o número da besta. Vamos ler para a gente
ouvir os gigantes, que eles dizem sobre esse texto. O livro de Apocalipse tá errado aí, não era amplamente debatido na igreja quanto à sua canonicidade. Desculpe, meus irmãos, tá certo. O livro de Apocalipse era amplamente debatido na igreja quanto à sua canonicidade. Por isso, foi negligenciado por muitos pais, e a tendência era historicizar o livro, interpretando em termos dos eventos contemporâneos. Então, o que aconteceu? O livro de Apocalipse ele era muito contestado. Será que é um livro João escreveu de fato? Será que é um livro canônico? Será que a gente vai incluir na Bíblia? Então, por conta disso, os pais da igreja não debateram muito sobre o livro de Apocalipse. Não tanto quanto outros livros que eles fizeram. Então vamos historicizar com eventos contemporâneos. Isso aí é lá para frente, vai acontecer. Então isso causou uma dificuldade de trazer certas interpretações e saber o que o povo da época pensava. Então, sobre o número da besta, há duas coisas muito fortes. O primeiro pensamento é que era Nero César. Por quê? No mundo ao qual ele foi escrito, os números eles eram indicados por letras. Então, o número Nero César, quando somado, dá 666. Então, qual é a conclusão que os primeiros pais chegaram? É isso, é Nero César. O que João está dizendo é que o número, aqui, Nero César vai marcar todo mundo vai ter nome Nero César de alguma maneira, e essa é a marca da besta. Só que isso, com o tempo, foi perdendo força e, por tudo que João está escrevendo no livro, como é uma paródia, eu acho que o segundo ponto é mais interessante. E parece mais com o que a Bíblia está dizendo é o que nós cremos. E com isso, fizeram muita confusão por causa do 666. Existem muitas interpretações sobre o número do seu nome, mas o João está narrando no capítulo 13 as paródias do dragão para enganar o povo. E aqui ele usa uma paródia novamente, pois o número 3 na Bíblia significa algo completo, como, por exemplo, é expresso pela completude da divindade. Ai, meu Deus. O número 3 na Bíblia significa algo completo, como, por exemplo, é expresso pela completude da divindade que é parodiado pelo dragão, pela besta e pelo falso profeta aqui no capítulo 13 e em Apocalipse 16, 13. Portanto, 666, a tríplice repetição de 666, indica o que pode ser chamado de completude da incompletude pecaminosa encontrada na besta. A besta sintetiza a imperfeição, conquanto parecendo ter alcançado a perfeição divina. Conquanto parecendo ter alcançado a perfeição divina. 3,6 constitui uma paródia da divina trindade de 3,7. Então, se vimos no livro de Apocalipse que o número 7 significa completude, criação completa, número perfeito. Então, se a trindade seria um 777, 6 é número de homem, como João disse. Quem tiver entendimento, calcule. O número de homem, 666. O que João está dizendo outra vez é que a trindade satânica está parodiando. Se são 3 completos, aqui há 3 incompletos. Então, se em Apocalipse 5, João está diante da visão do Cordeiro e diz santo, santo, santo. O que João está dizendo é que é incompleto, incompleto, incompleto. É o chip, meus irmãos. É qualquer marca que seja, que já teve celular, uma época era celular. É o celular porque a luz bate na testa e a gente fica com ele na mão. Ou o chip na cabeça. Não, meus irmãos. João está dizendo que a trindade satânica está tentando copiar e imitar o Deus Santo. Então, se fosse o número, se Deus marcasse o povo, seria 777. Perfeito, perfeito, perfeito. Aqui há incompletude. 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 Porque é isso que a besta, o dragão e o falso profeta são. Incompletos, incompletos, incompletos. E qual que é... A gente gastou, ao longo dos anos, tanto tempo para descobrir o que era... É por isso que eu amo os reformados, meus irmãos. Os reformados, aquilo que a gente aprendeu, que é muita viagem reformada, diz, mas é só isso aqui. Você fala, só isso? Não, meu irmão, é tudo isso. É isso. Não tem muito segredo, não tem muita viagem. Então, por isso a gente vai pôr tudo que vier aí, tudo que é marca que você vai colocar? Óbvio que não, meus irmãos. O que o chip está fazendo? Qual é a ideia do chip? Causar em nós uma sensação de tá tudo bem. Porque de tanta gente ouvir
que é o chip, que é o chip, que é o chip, que é o chip, que é o chip. Daqui a pouco fica normal. Como era o celular no princípio, aí os cristãos não mexiam com celular. Porque celular é a marca. E aí agora todo cristão tem um celular. Daqui a pouco o chip vai ser normal. E quando vier o anticristo escatológico, se de fato ele marcar, carimbar um povo, já vai estar normal, a gente já vai estar habituado com a ideia e certamente aceitaremos qualquer que seja a marca. Mas o que está no meio desse quiasmo, e o que há de mais belo nesse texto, é a glória da igreja. Para a gente terminar, os versículos 9 e 10. Porque se João está descrevendo como a besta e o falso profeta agirá no mundo, no verso 9 e 10, ele chama a nossa atenção. Assim como começamos o culto, Deuteronômio 6, dizendo, ouça, ó Israel, João vai dizer, aquele que tem ouvidos, ouça. E aqui João não está falando mais com os que perecerão com a besta e com o dragão. Ele está falando com a gente. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Meus irmãos, estamos diante da manifestação da glória da igreja. João está falando agora com aquele que está do lado do povo de Deus da história. Se no versículo anterior ele descreve aquele que pertence à besta, agora ele está falando com o cristão. Pois ele traz uma advertência que seu mestre usava com frequência. Aquele que tem ouvidos, ouça. João está usando Jeremias 15, verso 2, que diz assim, e se perguntarem a você, para onde iremos? Diga-lhes, assim diz o Senhor, os destinados à morte, para a morte, os destinados à espada, para a espada, os destinados à fome, para a fome, os destinados ao cativeiro, para o cativeiro. João está usando o texto de Jeremias, capítulo 15, e aplica ele aqui, a perseguição da besta e do dragão. Só que o contexto de Jeremias é diferente do contexto de Apocalipse, porque o contexto de Jeremias é um povo que se rebela contra Deus, que é infiel a Deus, e Deus está mandando esse povo para o cativeiro. E quem tiver que morrer, morrerá. Quem tiver que sofrer a espada, sofrerá. Quem tiver que passar fome, passará. Mas o contexto de Apocalipse é o contrário. É um povo fiel. Um povo que manifesta a fidelidade. E João está dizendo, se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto, morto será. Então, se em Jeremias a causa é infidelidade, em Apocalipse a causa é fidelidade. O convite é para que participemos dos sofrimentos de Cristo, como Paulo diz em Filipenses 3, 10 e 11. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Desde o princípio da igreja, ela se entrega, assim como seu Cristo. A glória da igreja é entregar a sua vida por amor do seu Cristo. Por que é a glória da igreja, meus irmãos? Porque João vai dizer que aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Aqui aonde? Se tiver que ir para o cativeiro, irá. Se tiver que morrer, morrerá. Como que manifestaremos, ou como manifestamos o amor que está no nosso coração? Com atos de fidelidade. Até a morte. Não foi assim com Cristo? Até a morte. Morte de cruz. Não hesitou, se entregou. Só que, com o nosso pensamento de que o anticristo se manifestará num dia específico, em 2080, nós não estamos, meus irmãos, trabalhando para entregar até a morte. Porque talvez muitos de nós nos perguntamos muitas vezes, né? Será que eu estaria disposto a entregar a minha própria vida para Cristo? Será que eu estou disposto a, como Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se renderam à besta,
E foram para falar, disse, se o Senhor quiser, Ele tem poder para nos salvar. Mas como nós entregaremos a nossa vida, morreremos como 13 irmãos fazem todos os dias ao redor do mundo, se nós não conseguimos entregar amor e fidelidade à nossa esposa? Como não conseguimos morrer dentro do nosso casamento? Como não conseguimos lutar contra as redes sociais, que é um mal na nossa geração? E gastar um minuto a mais diante da presença de Deus. Um pouco mais diante da palavra de Deus. Porque a série é tão boa, ou o jogo de futebol é tão bom, eu preciso ver o meu time que sofre tanto vencer. Se eu não consigo, meu irmão, entregar as pequenas coisas, eu sei para que lado eu estou indo. Se eu não consigo, meus irmãos, se maravilhar com o Criador, com Deus que nós cantamos, te agradeço por me libertar e salvar. Eu sei para que lado eu estou indo. E a pergunta se repete: de que lado você está? A quem você pertence? Quem marcou você? O Cristo ou o dragão? De que lado, meu irmão? Como o Anderson disse na semana passada, não estamos na Disney, é guerra. É loucura, meu irmão. Você olha para o lado, é bomba. Você dormiu, a sua família está destruída. Você pulou uma oração e o casamento é loucura total. As crianças estão jogando a casa pela janela. Guerra. O dragão não descansa. Não dorme. Tem anseio em destruição. E eu? E você? Estamos dormindo? A quem pertencemos? De que lado está? É guerra. Não é a Disney. Ainda que ele faça parecer. Muitas vezes. Ainda como é tranquilo sentar no sofá e assistir a série favorita, os doramas da vida. Ou tantas outras séries que a gente vê, ou jogo de futebol. Os homens aí, os cruzeirenses, sofredor sabem. Há muitas distrações nesse mundo para nos prender. Ou até mesmo livros que nos distraem, nos guia para outros lugares que não é o Deus. Mas a igreja se entrega. E o meu convite é que a gente comece a exercitar a entrega. O meu convite é que para que nós que somos a igreja nos esforcemos nesse quartel para militar nessa guerra. E a gente precisa dar e entregar, e sofrer o dano e entregar, assim como Cristo faz. Porque essa é a glória da igreja. Porque se o mundo perece diante das bestas e do dragão, no mundo sofrerá, meus irmãos. A igreja sofrerá na carne, mas brilhará a luz do Evangelho, dando, entregando, entregando, entregando. No tempo onde a bandeira da iniquidade é levantada pelos anticristos e seus seguidores ao longo da história no mundo, quando a voz do Evangelho é sufocada pelo cativeiro ou a espada, a igreja brada o Evangelho entregando seu próprio corpo para morrer pelo Cristo. Ainda que os crentes censurem ativamente o mal desse império ímpio em seu testemunho, e certamente recusem-se a seguir as ordens da besta de aceitar sua marca, eles aceitam passivamente seu destino de sofrimento. Um povo que se entrega até a morte. Essa é a fidelidade dos santos. Então Deus nos chamou, não à toa que Jesus nos comparou a ovelhas mansos, que obedecem ao seu pastor e imita a ele na entrega, mudo, sem dizer uma palavra. Quantas vezes nós somos afrontados e queremos gritar,
Ah, não vai me matar, não. Esse pastor quer me matar. Vai não. Se entregue, meu irmão. Mais um pouco e mais um pouco. Para a gente terminar, eu queria fazer só uma aplicação que está diante de todo o texto. E que, diante desses cenários de destruição e perseguição, onde a igreja sofrerá, meus irmãos. Se for nos nossos dias, sofreremos. Assim como muitos cristãos já morrem ao redor do mundo. Se o homem da iniquidade se manifestar ainda com a IBR, todos nós aqui ainda, muitos de nós morreremos. E morreremos mesmo. Porque é melhor estar com Cristo. Eu lembro que alguns anos atrás, o Islã postaram um vídeo decapitando 21 cristãos e a CNN foi nos Estados Unidos, na casa de uma das mães, conversar com ela e perguntou: o que a senhora sente em ver aquele vídeo e ver que seus 2 filhos morreram? Ela diz: em parte, tristeza, porque perdi meus 2 filhos. Mas em outra parte, alegria, porque eles conseguiram o que tanto queria, ver o seu Senhor. Uma mãe que se alegra em ver os seus filhos se entregar por amor do Evangelho. Só que há algo, meu irmão, que está diante, porque enquanto eu li o texto, eu perguntava: Deus, mas qual o propósito do Senhor em tanto sofrimento? Porque Jesus diz que é um sofrimento que nunca houve no mundo inteiro. Porque se Nero é ruim, se Nabucodonosor era ruim, se Hitler era ruim, o homem da iniquidade, meus irmãos, é todos eles juntos. Se já houve muitas maneiras de matar cristãos ao longo dos tempos, haverá mais. Então haverá muita dor. Mas o que está em todo o texto, no verso 5, diz: foi-lhe dada uma boca e autoridade para difamar. No verso 7 diz: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e vencesse. No verso 8 diz: deu-se-lhe ainda a autoridade. No verso 12 diz: exerce a autoridade da primeira besta que recebeu de alguém. Foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta. No verso 15. Toda a autoridade que o dragão e as 2 bestas se movem pertence a um único Senhor. Porque o Senhor está guiando toda a história. E o Senhor, meus irmãos, é soberano. Na história do dragão, o dragão não pode fazer o que quer. O Senhor é soberano. Então a marca que ele usará no mundo nada mais é do que aqueles que o Senhor, o próprio Deus, já marcou. Satanás não pode escolher: eu quero marcar o Thales. Não pode. Porque o Senhor marcou o Thales. Então ele vai para outro e para outro que Deus não marcou. Mas o Senhor é soberano. Ele escolheu um povo desde a fundação do mundo. E esse povo estará com ele eternamente. Mas os outros perecerão para sempre. Não porque o dragão tem todo o poder e autoridade, pode fazer o que quer. Não pode. O Senhor, o nosso Deus, tem toda a autoridade. Toda a autoridade pertence ao seu Cristo. Então, para a gente finalizar com Jó, que não sabe o final da história. A gente sabe, a gente olha e diz: ah, Jó, eu sei o final da história, vai dar tudo certo no final. Mas, nesses dias de perseguição, muitos Jó se levantarão. Perderão seus filhos, os seus bens, porque a marca da besta proibirá quem não tiver a marca de comprar nem vender. Tudo aquilo que você se agarrou, que você acumulou, a besta dirá: é meu, a não ser que me adore. Muitos Daniéis e Sadraque, Mesaque e Abednego se levantarão e dirão: não me dobrarei diante da estátua. Não me dobrarei para a adoração, porque fui marcado pelo Senhor. Então, ainda que dias difíceis, a vida da igreja não é fácil, desde o princípio. Não será fácil nos próximos anos. Mas de uma coisa nós podemos nos apegar: o Senhor, nosso Deus, tem todo o domínio da história em suas mãos. E Ele tem poder para dar e para tirar. Assim como no tempo determinado de 42 meses, Ele dirá ao dragão e à besta: acabou. Todo o reino, o governo,
pertence ao seu Deus e ao seu Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor elegeu um povo, o Senhor marcou um povo para a tua glória. E o Senhor conduzirá esse povo até a terra prometida. Nem o dragão, nem a besta, nem o falso profeta poderá tocar e destruir completamente o teu povo. Ferirá a descendência, mas não pode destruir completamente, porque o Senhor determinou assim. E é assim que cremos. É nisso que esperamos, na volta do teu Filho Jesus, onde Ele separará bodes de ovelhas, onde Ele separará o joio do trigo, e seremos um com Cristo, para a tua glória. É assim que eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, uma palavra radical.